Olá, saudações positivas para você que está acompanhando aí nossa maratona, iniciando mais uma semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Anderson Cruz e estou aqui trazendo conteúdo para você sobre hardware, robótica, inteligência artificial, esse conteúdo que vai agregar conhecimento na sua vida. Lembrando sempre que você pode estar assistindo os outros vídeos anteriores, além das outras matérias, não somente aí de hardware, robótica, mas na parte comportamental, nas aulas de informática, no curso de inglês e também os conceitos de games com o professor Jonas. São profissionais que estão aí constantemente preparando um conteúdo sensacional para que você fique com a gente nessa maratona. Lembrando sempre das regrinhas de higienização, se você estiver em casa, lave constantemente as mãos. Se precisar sair somente em caso necessário, leve com você então um tubinho de álcool em gel para que você possa, durante o seu trajeto, efetuar a sua higienização. Vamos todos colaborar para que toda essa fase passe o mais rápido possível. Enfim, o conteúdo que eu vou trazer para você hoje, nesta semana em si, são os componentes de hardware mais importantes, assim, os componentes que nós precisamos ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Lógico que, como você sabe, eu trago conteúdo aqui para você e depois você tem que dar a continuidade nos estudos. Eu trago os conceitos fundamentais, algumas aplicações, algumas formas de utilização desses componentes, onde são utilizados, um pouco da história para que você conheça, para facilitar o caminho do seu aprendizado. E o componente que eu selecionei para o dia de hoje são os processadores. Então, nós vamos dar algumas orientações, comentar um pouco sobre a história dos processadores. Eu quero apresentar os conceitos sobre o que é ser não, né? A função principal do processador, o que é o processador em si, e as aplicações, né? O processador eu posso considerar que ele é exclusivo de um computador desktop? Não, existem outros tipos de processadores que a gente vai no decorrer aqui da orientação passar para você, tá certo? Então, o que é importante nós observarmos é que o processador ele é um componente de hardware importantíssimo e fundamental nos dispositivos modernos. Vou falar um pouquinho da nossa introdução, né? Que é o que eu estou fazendo aqui com você, a história um pouco rapidamente, não muito alongada, o conceito, a definição e a aplicação. E depois a gente fecha o assunto com a nossa conclusão. Então é o nosso índice de aula que você já conhece. Bom, falando da história dos computadores, né, nós precisamos voltar aí lá para os anos 40, 50, 60, que eu já comentei em um outro vídeo. Os primeiros computadores anteriores à década de 50, eles possuíam um diferencial considerável. Eles são comparados a máquinas, nada comparados às máquinas que a gente tem hoje, né? Eles não eram capazes de armazenar programas, eles eram lentos. Um dos primeiros, que é o ENIAC, ele teve seu desenvolvimento em 1943. E ele tinha inicialmente planejamento de armazenamento de software no seu interior, mas para agilizar o lançamento da máquina, a ideia acabou deixando de ficar para trás e aí ele virou somente uma máquina de calcular. Então, o ENIAC ele foi modificado fisicamente cada vez que uma tarefa diferente precisava ser executada. Então eu tinha que mexer em todo o hardware da máquina para executar uma determinada tarefa. Os cabos que faziam as conexões, eles tinham que ser reposicionados. Chaves eram ligadas, chaves eram desligadas toda vez que um novo programa ele era carregado dentro do computador. Dessa forma que o processamento em si era realizado. Então, quando nós falamos em processamento, eu estou falando de processo, uma sequência lógica de comandos e ações
dentro de uma função. Então, na história da informática, a história dos processadores, o marco inicial aqui que nós temos é o ENIAC, que eu coloquei aqui uma imagem para que você pudesse observar. Esse é um pedaço do ENIAC, tá? É apenas uma parte. Ele era composto por diversos outros painéis e aí nós, buscando lá pela história, como eu já mostrei algumas vezes para vocês, é o fundamental conhecimento sobre este computador na nossa área de informática. Por volta de 1945, uma ideia de uma unidade central de processamento que fosse capaz de executar diversas tarefas, ela foi publicada por John von Neumann, chamado de EDVAC. O projeto desse computador ele foi finalizado somente em 1949. E essa é a origem dos primeiros modelos primitivos de processadores, da forma como a gente conhece. Além disso, o EDVAC e outros processadores e outros computadores como o Mark I da Universidade de Harvard marcaram o início da era dos computadores modernos que são capazes de armazenar programas. Durante a década de 1950, a organização interna dos computadores começou a ser repensada. Foi o primeiro momento em que os processadores começaram a ganhar funcionalidades básicas, como registro de índices, operando imediatos comandos, detecção de operadores inválidos. No início da década de 1960, a IBM desenvolveu uma nova abordagem. Ela planejou uma família de computadores que podia executar o mesmo software, com poder de processamento e preços diferenciados. Com isso, os programas não seriam mais dependentes de máquina, mas compatíveis entre todos os modelos. Para colocar isso na prática, vamos lá. A IBM acabou criando um computador virtual conhecido como System/360, ou simplesmente o nome comercial que era S/360. Podemos pensar que nesse sistema fosse um conjunto de instruções e capacidades que todos os computadores daquela mesma família eles teriam em comum. Então, entre os anos 40, 50 e 60, você perceba que naquela trajetória de linha que a gente já vem traçando com outros componentes de hardware e software, a história da informática acaba ganhando uma crescente bem grande, bem vertente, não é? Ela é constante. São os anos de glória da parte de informática. Depois, então, nós temos o Intel 4004, que são o primeiro microprocessador. Por que ele recebe o nome de microprocessador? Porque comparado aos sistemas anteriores que nós tínhamos, pelo ENIAC, Mark I e assim por diante, ele é micro, ele é muito pequeno. Isso por volta de 1971, quando ele foi lançado. Quando ele foi utilizado primeiramente em calculadoras, já recebia o nome de CPU, que é Central Process Unit, Unidade Central de Processamento, e ele tinha um clock, que é um tempo de máximo de processamento de 740 kHz. Então, dentro de hardware, quando nós vamos nos aprofundar no estudo de processadores, nós vamos ter o clock, que é o tempo de resposta, o tempo que ele leva para processamento de informação, que é calculado em hertz ou kilohertz, no caso é a medida mais exata. Bom, esse processador ele podia calcular até 92 mil instruções por segundo, ou seja, cada instrução gastava cerca de 11 microsegundos para ser processada. Com o sucesso do 4004, a Intel desenvolveu o processador 8008, que é o 8008, no ano de 1972. Esse era um CPU de 8 bits, que é uma unidade de armazenamento, bit, byte, megabyte, kilobyte, tá? Com um barramento interno de 14 bits capaz de endereçar 16 kilobytes de memória.
seu clock trabalhava numa frequência máxima de 0,8 MHz. Ou seja, eu tinha muito mais velocidade já nesse novo modelo que foi lançado, que é o 8008. Esse modelo foi substituído em 74 pelo Intel 8080. 8080 já é bem mais conhecido, né, para quem está estudando a informática. Que apesar de ainda ser um processador de 8 bits, 8080, ele podia executar alguns procedimentos eram bem limitados, tá? Dentro de operações que exigiam aí 16 bits. Ele foi desenvolvido originalmente para controlar mísseis guiados. Lembra da história da informática, que os computadores, a princípio, tinham a função militar, depois passaram a ter a função universitária, uma função de estudo. Depois que acabou a Segunda Guerra, principalmente, eles foram destinados às universidades, e aí as universidades começaram a dar outras funções, outras tarefas para esses computadores. O 8080 ele tinha um clock limite de 2 MHz, um valor muito alto para a época, que era capaz de realizar centenas de milhares de operações por segundo e endereçar até 64 bytes de memória. Seguindo nosso processo de aprendizado, como o próprio nome já sugere, a x86-32 é a geração dos computadores de 32 bits. É uma arquitetura x86 de 32 bits que é utilizada até hoje em muitos computadores. De grosso modo falando, nós podemos dizer que, com a exceção dos processadores de 64 bits, aqueles que têm uma arquitetura mais avançada, que eu vou comentar mais à frente, todos os outros existentes ainda hoje são herdeiros das características desta geração, que é de 32 bits, chamada de x86-32. Aqui é um marco importantíssimo na história, que é a popularização do computador. A partir de agora, a geração de 32 bits de processamento, ela vai permitir o desenvolvimento de equipamentos que poderão ser utilizados em casa. São chamados PCs, os computadores pessoais. PC, do inglês Personal Computer. Então, nós temos então os computadores pessoais sendo utilizados em diversos lugares. Esses primeiros computadores têm um marco interessante na história, que são conhecidos como 386 e 486. Então, as CPUs, né, os processadores 386 e 486, foram lançados entre o meio e o fim da década de 80. Eles trabalhavam com um clock que iam de 33 MHz até 100 MHz. O 80386 permitiu que os programas utilizassem um processador de uma forma cooperativa, através do escalonamento de tarefas. Já o 80486 foi o primeiro a utilizar o mecanismo de pipeline, permitindo que mais uma instrução fosse executada ao mesmo tempo. Então, o 386 ele era bem específico para algumas funções, porém ele não tinha o que nós chamamos de multitarefa. Ele executava uma tarefa e ele tinha um escalonamento, o que era prioritário. Já o 486, ele colocava instruções que eram processadas ao mesmo tempo. Surge o conceito de múltiplas tarefas em processamento, a partir do 486. Para o 80486, né, que é o nome específico dele, perdão, vou voltar. O que acontecia? Existiam diversas versões, sendo que cada uma delas tinha algumas pequenas diferenças entre si. O 486DX, por exemplo, era o top de linha da época. Você falar numa máquina hoje super potente, era o 486DX da época. A primeira CPU com coprocessador matemático. Já o 486SX era uma versão um pouco de mais baixo custo que o 486DX. Porém, sem esse coprocessador, o que resultava um desempenho menor. Então, eu tinha o 486DX, que era a máquina mais top, e eu tinha o 486SX. O 486SX ele não tinha esse coprocessador, então
Se ele não tem o coprocessador, a quantidade de tarefas que ele vai processar é muito menor, o que também resultava no valor menor na hora de você comprar o computador, ele era mais barato, tá? Até hoje funciona dessa forma. Cada hardware que você vai atualizar, você tem um custo de desenvolvimento, de fabricação, então leva-se em conta esse custo para definir o valor final. Bom, a partir de agora, né, nós começamos a ter duas grandes empresas se enfrentando ali praticamente que diretamente, como se fosse uma guerra. Nós temos a Intel e a AMD, as duas poderosas empresas no desenvolvimento específico ali. Lógico que elas têm uma linha de desenvolvimento muito maior, mas sobre o nosso assunto, sobre o processador, são duas empresas marcantes. Então, as séries de processadores da Intel e da AMD, elas marcaram época no mundo da informática, pois as suas diferentes versões traziam características ao mesmo tempo que semelhantes, mas com predominância cada uma da sua marca. O primeiro Pentium da marca Intel foi lançado em 1993. Ele apresentava várias melhorias com relação ao 8486, né? Eu vou chamar só de 486, principalmente pelo uso da superescalabilidade, ou seja, a replicação de hardware para que mais instruções fossem executadas ao mesmo tempo, e o seu clock inicial era de 100 MHz, ao qual chegou a atingir até 200 MHz com o passar do tempo de desenvolvimento. Então eu consigo agora ter uma maior velocidade de processamento e maior quantidade de instruções que estão sendo processadas. Isso é um diferencial gigantesco em se tratando de equipamento. E também foi um marco, né, na popularização da linha Pentium da Intel. Em 1995, a Intel lançava o Pentium Pro, que era a sexta geração de chips em se tratando de x86, que é a linha. Ela possuía uma série de melhoramentos com relação ao seu antecessor, e ela seria a base para os futuros processadores, que era o Pentium 2, Pentium 3 e Pentium M. Paralelamente, a AMD ela começava a ganhar mercado com os modelos mais parecidos, bem similares, como o AMD K5, que foi forte concorrente do Pentium original. 2 anos depois, o Pentium 2 foi lançado, atingindo um clock de 450 MHz. Na mesma época, a AMD desenvolveu CPUs que batiam de frente com a Intel, como o K6. E por esse motivo, ambas as empresas travavam uma espécie de corrida espacial, bem similar aí à época das grandes superpotências que queriam conquistar o espaço. Aqui na informática, nós dizemos na época que era a briga de gigantes, competindo uma com a outra para ver quem conseguia o maior desempenho e valor de clock. O Pentium 60 e 66, eles são classificados como sendo diferentes dos demais modelos, pois eles tinham uma multiplicação de clock que são alimentados por uma voltagem de 5 volts. Esses processadores tinham um nome código de P5. Os demais processadores que surgiram em seguida com o nome código P54C, que seria processadores de modelo de socket. O que é o socket? O socket é um encaixe do processador. Então, esse tipo de processador usava o socket 4, que era o modelo 4. E aí, por que eu tinha que ter esse nome, essa determinação? Porque o processador poderia ser fabricado por uma empresa, a placa-mãe por outra empresa, o HD por outra empresa. E aqui eu faço um parênteses para te explicar o que é uma arquitetura aberta e uma arquitetura fechada. Em se tratando de computadores, os computadores de arquitetura aberta, eles têm esta linha de pensamento. Cada componente pode ser fabricado por uma empresa diferente.
Já os computadores de arquitetura fechada, ele é todo fabricado por uma única empresa. Vamos dar exemplo então de arquitetura aberta e arquitetura fechada. O PC comum que você compra numa loja, numa determinada marca que você tenha da sua preferência, não necessariamente vai ter todos os componentes fabricados por aquela empresa. Ou seja, ele pode ter o HD fabricado por uma, o pente de memória por outra, é uma arquitetura aberta. Se você for adquirir computadores, celulares, desktops da Apple, você estará, não que ela seja hoje 100% fechada, porque ela tem uma parceria com a Intel, mas segundo a história, até os anos 2000, era assim que funcionava. A Apple só trabalhava com os conceitos de desenvolvimento próprio. O hardware era dela, o software era dela, e ela fabricava todos os componentes, assim como toda a linguagem de programação. É a arquitetura fechada que a gente chama. Na época existia uma outra empresa chamada Compaq, que também trabalhava com arquitetura fechada. Os computadores de arquitetura aberta, então, vinham com processadores Pentium, AMD e assim por diante. Seguindo lá na história, os processadores Pentium MMX, ele tinha incluído dentro dele um conceito chamado SIMD, S-I-M-D, tá? E o que significa isso? É uma instrução única de múltiplos dados, o que permite aos dados de poucos bits que sejam manipulados simultaneamente. Então, as informações menores elas ganhavam prioridade, tá? Os modelos de Pentium eles utilizavam o mesmo tipo de placa-mãe, determinada aí no caso soquete 7. Esse tipo de modelo Pentium MMX, tá? Ele era um processador um pouco com umas características diferenciadas. Já o Pentium Pro ele foi projetado especificamente para ser utilizado em micros de servidores de rede. Ele incorpora uma série de alterações em relação ao Pentium comum. Ele utilizava uma tecnologia chamada de RISC, que é uma computação utilizando um conjunto reduzido de instruções. A arquitetura do Pentium Pro é superescalar em tripla canalização, ou melhor, ele executa 3 instruções simultaneamente. Uma observação: as tecnologias citadas aqui, elas utilizam uma tecnologia chamada CISC, que é computação utilizando um conjunto complexo de instruções. Quando eu for explicar a funcionalidade do processador, você vai entender melhor isso, tá bom? O multiprocessamento, o conceito do multiprocessamento. Ele pode ser utilizado em placas-mãe com 2 ou 4 processadores em multiprocessamento simétrico. Então, uma placa-mãe pode ter 2 soquetes, 3 soquetes e você coloca ali a quantidade de processadores Pentium Pro na mesma placa, ou não necessariamente Pentium Pro, tá? Estou dando o exemplo aqui aleatório de nome de processador. Bom, e aí então nós temos toda uma história sobre os próximos processadores. O mais comum que você vai ouvir falar é o famoso Celeron, né? O Celeron é um modelo do Pentium 2 de baixo custo, que possui as características dele, com exceção de algumas alterações dentro do cache, que é fabricado, e cache é a unidade de transferência de dados, tá? Então o Celeron ele é a versão mais barata dos modelos do Pentium, o que possibilitava computadores mais baratos. Porém, tinha uma velocidade de processamento para a época adequada, só que hoje sem condições, não é? Você vai encontrar processadores da Celeron aí que você vai ter algumas dificuldades de uso. As dificuldades que eu uso o usuário vai falar para você que a máquina é muito lenta e assim por diante. Quem foi Moore, né? A lei de Moore, o que essa lei, o que essa pessoa contribuiu para a informática. Em 1965, Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel, ele afirmou que o número de transistores de um chip dobraria, sem custo adicional a cada 18 meses. Essa afirmação ficou conhecida como Lei de Moore.
qual foi válida durante anos, principalmente até o final da década de 90. Sempre que uma empresa lançava um modelo de processador, o concorrente a superava dali a alguns meses. Isso ficou muito evidente nos anos 99, entre 99 e 2000, quando o Pentium 3 e o K7, né, o AMD Athlon, estavam guerreando pelo maior clock. Por um período de tempo, a AMD liderou essa disputa, pois o Athlon, que trabalhava com frequência superior a 1 GHz, superou o Pentium 3. A reviravolta da Intel veio com o lançamento do Pentium 4 em 2001, que trabalhava com 2 GHz e levou a empresa de volta para o topo do mercado. As versões de baixo custo desses processadores Pentium eram o Celeron, da Intel, e o Duron, chamado pela AMD, que também disputavam fortemente o lugar perdão, no alto ranking dos processadores de linha B mais vendidos. Então perceba que a história dos processadores envolve muito essa questão de disputa de mercado. Quem conseguia fazer o processador mais rápido, e existem sempre duas linhas de processadores. Os processadores linha A, aqueles com 100% de potência, processamento, porém um custo elevado, e processadores linha B, que tem uma linha de processamento, porém eles têm um recurso um pouco mais limitado e ele é mais em conta. Então existe a linha A e a linha B. Depois nós entramos no conceito de multicore. Conforme a tecnologia dos processadores foi progredindo, o tamanho dos transistores foi diminuindo de uma forma muito significativa. Como eu sempre comento aqui nas minhas orientações para vocês, quanto menor o componente, maior a capacidade de processamento. Por quê? Porque eu consigo passar a informação mais rápido. Contudo, após o lançamento do Pentium 4, os processadores já estavam tão pequenos e tão numerosos os circuitos que se tornou muito difícil aumentar a velocidade, né, de clock por causa de limitação física, principalmente por causa do superaquecimento. O problema do processador, ou digamos assim, a maior preocupação que nós temos com o processador é o superaquecimento. Porque o superaquecimento, ele, quando chega no seu extremo, ele racha a peça, ele quebra a peça, fazendo com que você perca o processador. Por isso é que é importante fazer a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, trocar a pasta térmica de forma adequada, como eu já ensinei nos vídeos anteriores. É importante que, se você não tenha acompanhado, assistido, volta lá na playlist e dá uma olhadinha, acompanha, vai ser importante para que você faça a manutenção correta na sua máquina. Bom, a principal solução que a gente consegue ter então para essa crescente dos processadores e a dificuldade foi a inclusão de diversos núcleos através de uma tecnologia chamada multicore. Assim, cada núcleo não precisa trabalhar numa frequência tão alta. Se o esquema de escalonamento de tarefas funcionasse de maneira eficiente, seria possível trabalhar com base praticamente de quase o dobro do clock. Um processador dual-core de 1.5 GHz, por exemplo, ele pode ter um desempenho semelhante ao de uma CPU de um núcleo de 3 GHz. Então, dentro do processador, eu consigo dividir outros pequenos processadores que têm a agilidade, que têm também todo o processo como principal processador. Então, eu tenho 3 processadores internos e um processador físico, 4 processadores internos e um físico, 6 processadores internos e um físico. E isso permite que o multicore, o multiprocessamento, venha a ser muito bem viabilizado. Nesse princípio, então, há um outro avanço na tecnologia, que foi no começo
dessa década, né? Mais especificamente estamos em 2020, então entre 2009 e 2010, ficou bem claro que os processadores de 32 bits eles não seriam mais eficientes, tá? Visto que apenas eles utilizavam 4 GB de memória RAM, né? O que podia ser endereçado nessa plataforma era pouquíssima informação. Então a solução mais natural foi o desenvolvimento de novas tecnologias. Tanto a AMD quanto a Intel elas começaram a trabalhar nos seus próprios projetos de CPUs com 64 bits. Mas quem venceu essa disputa foi a AMD, com o 86-64, que mais tarde foi denominado de AMD 64. Isso aconteceu principalmente pelo fato da AMD ter evoluído diretamente o seu processador 8632, o AMD 32, para o 64. As empresas então elas começam a criar um acordo de uso dessas arquiteturas. E as empresas que eu falo é a AMD e a Intel. A AMD licenciou para a Intel o uso do 8664. Por outro lado, a Intel também tornou legal o uso da arquitetura 8632 pela AMD. Então, até então, as duas empresas vinham numa disputa acirrada de quem conseguia fazer a competição. Chega um certo momento na evolução em que há necessidade de você juntar informações e uma empresa começa a compartilhar uma informação com a outra. Então, todos os modelos de processador 64-bit atual, eles rodam sobre uma base do 8664. O AMD Athlon 64 bits foi um dos maiores representantes dessa arquitetura. Então, entendam que aqui nós temos 2 pontos importantes: a evolução em si do próprio componente, que é o processador, e também a troca de informações entre essas gigantes da informática para que o processo de evolução venha a continuar acontecendo. Ainda no ano 2000, uma nova arquitetura de processadores foi lançada pela empresa Analogic Device, a Blackfine, como foi batizada. É uma família de processadores de 16 e 32 bits que possuía como diferencial um processador digital chamado DSP, embutido dentro dele, usado para processar o áudio e o vídeo. Então é a primeira linha de processadores que não dependia mais de uma placa off-board para controlar o vídeo e controlar o áudio. É importante ressaltar aqui que até então os componentes, os dispositivos, que são os componentes que eu vou tratar com vocês nos próximos vídeos, a maioria deles tinha uma placa off-board para poder fazer funcionar as coisas, e aí eles eram integrados na placa-mãe. Com o surgimento desse processador, o próprio processador consegue fazer todas as instruções de qualidade de vídeo, lógico que não numa qualidade tão superior quanto você possa imaginar, mas eu reduzia a quantidade de componentes dentro da máquina. Eu já não precisava mais nem de uma placa de áudio, nem de uma placa de vídeo, pois o processador fazia isso, o que tornava a máquina mais compacta e o que tornava a máquina também, com o passar do tempo, mais barata, já que utilizava-se os sistemas de drivers padrão do sistema operacional. Dentre outras características de design, o processador permitia um consumo menor de energia, aliado a um alto desempenho. Então, este é um modelo de processador. Eu estou lembrando do nome, que é o UC Linux. Foi um dos primeiros sistemas operacionais a utilizar esse tipo de processador. O Pentium 4 e o Pentium D. Em 2002 surge o Pentium 4, o processador que podia alcançar velocidade de clock muito alta, chegando até 3.8 GHz em condições especiais. Os últimos modelos dessa linha também incluíam uma tecnologia HT, que é o Hyper Threading, funcionalidade que fazia com que o processador, posteriormente, o Pentium 4,
fosse substituído por um Pentium D, né? Duas linhas de processadores de dual core de 64 bits. Mais tarde foi lançado o Pentium Extreme Edition, que possui um desempenho um pouco melhor do que o Pentium D. Além das tecnologias extras que tornavam ele mais apto para tarefas pesadas, o modelo também fazia uso da tecnologia HT, podendo ser similar na existência até de 4 núcleos. É por isso que o nome veio como Pentium 4. Nós dizíamos de uma forma mais simples que nós tínhamos 4 Pentiums em um só. Outra novidade da Intel foi o Pentium M, uma versão de baixo custo e de baixo consumo do Pentium Pro, desenvolvido para os dispositivos móveis. O processador foi lançado em 2003 e em 2005 a AMD apresentou para o mundo seu primeiro processador dual-core, o Athlon 64X2. Em 2006, a Intel lança sua linha Core para os consumidores que precisavam de mais poder de processamento. Faz parte dessa linha o Core 2 Duo, o Core 2 Duo, que demonstra uma capacidade incrível se comparado ao Dual Core anterior da empresa. Na mesma época foi lançada o Pentium Dual Core, que apesar de trazer uma boa relação de custo-benefício, ele se mostra inferior na sua capacidade comparado ao Core 2 Duo. Outro grande lançamento que foi feito pela Intel foi o Core 2 Quad, um processador com 4 núcleos que, apesar de demonstrar um alto desempenho, ele acaba perdendo em algumas tarefas para o Core 2 Duo. Uma versão posterior, que foi chamada de Core 2 Extreme Quad Core, também foi lançada, proporcionando então mais velocidade de clock, que podia chegar até 3.2 GHz. Quando o assunto é AMD, a história possui algumas diferenças. Dois processadores dual-core, a linha Athlon 2, apresentou processadores de 3, 4 núcleos, todos com versões econômicas, ou seja, com menor desempenho, porém um custo mais barato. Um dos grandes lançamentos da AMD foi o Athlon Neo, um chip que foi desenvolvido para notebooks ultra finos que precisam de uma duração maior de bateria. Uma outra linha que foi apresentada pelo fabricante foi a de processadores Sempron, uma versão simplificada do Athlon, com apenas um núcleo e voltada para consumidores menos exigentes. Quem não dispensa um bom jogo, né? Quem precisa de processamento de alto desempenho, pode contar aí com a linha chamada Phenom, que foram lançados para competir de igual para igual com os CPUs da Intel. Esses modelos eles receberam uma versão de 3, de 4 núcleos. A segunda geração dessa linha, chamada de Phenom 2, conta também com processadores dual-core de 3 e 3.1 GHz. A diferenciação, né, o que torna eles interessantes, é que os processadores Phenom 2X4 de 4 núcleos de alto desempenho, eles têm um processamento de até 3.4 GHz. Além desses requisitos, dessas características, os servidores e estações de trabalho elas exigem uma carga maior de processamento, que também pode ser beneficiado através do operador chamado Opteron, que podem operar com até 6 núcleos. A AMD ela também lançou uma linha de CPUs para notebooks, que apesar de ser dual-core, possui um consumo eficiente de energia, poupando assim uma carga de bateria desses dispositivos portáteis. Mas o que vem ganhando cada vez mais espaço é o Fusion, a linha de APUs, uma unidade de processamento acelerada da AMD, que é a junção do CPU com a GPU. CPU é a unidade central de processamento da máquina. A GPU é a unidade de processamento gráfico. Então, nós temos a junção da CPU com a GPU em um único chip,
onde você consegue ter um melhor desempenho e um custo mais reduzido. Tá certo? Então aqui está um resumo, um bom resumo da história dos processadores, da evolução dos processadores. Mas é importante entender, né, qual a função e o que é, enfim, o processador. Basta falar que ele é um chip somente? Já está respondida a questão? E qual que é a importância dele? Vamos para as definições que nós estamos acostumados? A unidade central de processamento, ou como conhecida CPU, que do inglês é Central Processing Unit, também conhecida como processador, é a parte de um sistema computacional. Ela realiza instruções de um programa de computador para executar aritmética básica, matemática básica, lógica, entrada e saída de dados. Então, esse é o conceito do processador. É a definição do componente, unidade central de processamento. Basicamente, o processador é uma poderosa máquina de calcular. Ele recebe um determinado volume de dados, orientados por um padrão binário 0 e 1, e tem a função de responder a esse volume, processando a informação com base em instruções armazenadas em sua memória interna. Então ele processa simultaneamente essas informações através do código binário. O código binário na evolução da informática tem um papel importantíssimo porque é a linguagem de ter passagem de corrente e não ter passagem de corrente. E hoje o código binário ele existe para todos os dispositivos que nós temos. É ele quem faz essa... É a linguagem da máquina, é o código binário, é a forma de comunicação entre o ser humano e a máquina. Através das linguagens de programação, nós temos essas características. Tá? Um processador ele é composto por 3 partes. Uma é a unidade aritmética lógica, chamada de ULA, que é a unidade central do processador. É ela que é utilizada para executar as operações matemáticas e lógicas entre 2 números. A unidade de controle, a chamada de UC, ela é responsável por armazenar a posição de memória que contém essa instrução que o computador está executando nesse momento, né? E ela é uma memória central. O que a gente precisa saber é que quando a UC, que é a unidade de controle, vai informar a unidade lógica qual operação e informação de memória ela deve executar, buscando para isso a informação necessária. Depois, ela transfere o resultado de volta para o local apropriado da memória e o ciclo se seguirá para todas as outras ações pedidas por nós ali através dos nossos comandos de entrada, ou por mouse, ou por teclado, comando de voz, imagem e assim por diante. O sistema binário, resumidamente, o que é o sistema binário? É o sistema que o computador interpreta. E mais do que isso, ele é o único sistema que ele entende. Tá, mas aí você vai falar para mim, e o Java, e o COBOL, e o Python, e blá 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 blá, blá, não é? Todas essas linguagens, ela tem uma mesma base. Todas elas, independente da linguagem, elas são convertidas em binário. Então o computador ele só entende essa linguagem. Não importa qual o tipo de comando que você vai utilizar de forma escrita, ele vai ser convertido em sistema binário. Então, como o próprio nome diz, ele só interpreta 2 valores, 1 e 0. Só isso. Por exemplo, a letra A que você digita no seu teclado, ela tem um valor binário. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. A letra B, a letra C, a letra D, cada letra é composta por um conjunto de numeração binárias, e que é a linguagem da máquina, como eu já falei. Para entender essa funcionalidade de números binários, de programação, de desenvolvimento, primeiro a gente tem que ter uma básica noção sobre o que é um transistor, tá? Um computador, ele sempre foi formado por diversos transistores, tá? Quanto mais transistor você tem, mais rápido vai ser o seu computador. O SPARC M7,
que estava em desenvolvimento pela Oracle, ele tinha mais de 10 bilhões de transistores. Então, vamos pensar da seguinte forma. Observa que o transistor ele tem 3 perninhas. Uma é para a base, uma é para o coletor e a outra é para o emissor. Se a base for carregada, diz que ela tem o valor 1, o que permite que a corrente flua pelo coletor. Se a base não tem carga, ou seja, se ela tem valor 0, a corrente ela pode fazer o caminho inverso, fluindo do coletor para o emissor. Então, nessa situação, o transistor funcionará como um interruptor fechado. E o código que é gerado 0 e 1? Esse código ele gera carga para os pinos do transistor. A eletricidade faz isso. Aqui entra a parte física do processo. Tudo está baseado nas pequenas doses de correntes elétricas. Por isso é que nós temos diversos componentes na placa-mãe e no processador, no conjunto todo, tá? Nem só de zeros e uns é feito o processador. Através de ligações diferentes de transistores e pinos, é possível que as ligações sejam feitas de forma lógica. Aí o computador vai interpretar os comandos e, ou, se, não. Essas são chamadas portas lógicas de comunicação, certo? Você se lembra que eu falei da ULA, né? O ULA, que vimos logo agora? Dentro desse pequeno chip há milhões de portas lógicas e milhões de transistores que irão dar velocidade ao seu computador. Então, resumidamente, o processador trabalha com comandos de ligado e desligado, que através dos transistores que nada mais fazem do que interpretar essas correntes elétricas. Quanto mais transistor eu tiver, mais velocidade eu tenho no meu componente. O processador, a CPU, ele é um chip feito de silício que responde pela execução das tarefas do computador. Então, para compreender como o processador trabalha, nós dividimos ele em processador, memória, conjunto e dispositivo de entrada e saída. Tá? No dispositivo de entrada e saída, encontra-se um item responsável pela entrada e saída dos dados, que são as telas, teclado, mouse, impressora. Então ele recebe essa informação e essa informação ele verifica e me dá uma resposta. É ele quem cuida dessa transição de informações, tá? Em poucas palavras, um programa ele é uma série de instruções que o processador executa para que a tarefa solicitada seja realizada. Então o CPU ele transfere os dados de execução de um dispositivo chamado de entrada para o dispositivo de saída. Por exemplo, um disco rígido, a memória. Então, é importante nós conhecermos os dispositivos para entender todo esse processamento. E aí eu resumi um pouquinho aqui de forma gráfica esse funcionamento, né? A imagem ela ilustra um esquema hipotético bem abstrato, bem simples de comunicação entre o processador, a memória e o conjunto de dispositivos de entrada e saída, representando aqui então o funcionamento básico do computador, a utilização dele. Tá? Existe uma conexão entre esses itens indicados por seta. Isso é feito para que você possa entender a função. Então o processador ele pega informações da memória RAM, depois ele pega as informações dos dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse, vídeo, e aí você tem os dados que são transmitidos de um para o outro. Isso em nanosegundos, em uma velocidade exorbitante, o que vai proporcionar para você aí muito mais desempenho. E lógico, sempre buscando também a questão da qualidade. Vamos resumir então o nosso assunto? Qual que é a conclusão que nós temos? Que o processador é a minha unidade central de processamento, ele é responsável por analisar e processar as informações, ele é um composto físico, fabricado por silício, pode ter vários núcleos que são denominados de core. Quanto mais core eu tiver, mais quantidade de poder de processamento eu tenho. Ele tem uma velocidade de transição de informação que é denominada clock.
E ele também faz o papel principal de direcionar, de fazer a comunicação dos dados que são transmitidos. Então, resumidamente, essas são as características que o processador tem. E ele está presente hoje no seu laptop, no seu computador pessoal, na sua Smart TV, no seu smartphone. Então, em todos os dispositivos nós temos diversos modelos e características de processadores, importantíssimos, fundamentais para a transição de informação em tempo cada vez mais rápido. Agora é com você. Reveja novamente o material, se tiver dúvidas, anote as suas dúvidas, converse com seu professor, tire dúvidas com o seu professor, faça pesquisas, se tiver alguma recomendação, nós estamos aqui para poder ajudar você. E eu deixo sempre uma última pergunta para que você possa pesquisar. Faz parte de todo aquele trabalho, lembrando que você pode pegar o seu certificado observando os requisitos, as regrinhas que estão lá nas nossas redes sociais. Então, preenchendo as informações, respondendo as perguntas de forma correta, nos enviando, você vai ter aí o seu certificado de participação dessa maratona. O que significa processadores APU? E qual que é o custo dele? Faça uma pesquisa sobre esse tipo de processador, veja a sua função, a sua utilidade, a sua composição e verifique o custo desse processador. Compartilhe essa informação, busque aprender cada vez mais. Conhecimento demais nunca faz mal. Meu muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer todas as manifestações que eu tenho de agradecimento, das aulas, as dúvidas, saudações positivas para todos, que nós tenhamos aí muito mais alegrias para os próximos tempos, conhecimento bastante para cada um de vocês. A gente se encontra no próximo conteúdo. Até mais. Tchau. Bons estudos.